nós temos tido o privilégio de compartilhar com os irmãos no livro do Êxodo. E eu quero hoje continuar essa nossa caminhada no livro do Êxodo, falando hoje a partir do do capítulo 24. A sessão que nós inauguramos agora, ou que nós começamos agora, ela é aquela sessão em que há uma descrição minuciosa dos móveis que Deus ordenou fossem construídos para a sua habitação, para o tabernáculo. Mas eu precisei recuar um pouquinho até o capítulo 24. E a partir do verso 12, que é o texto que nós vamos ler, capítulo 24, verso 12, até o capítulo 25, verso 9, é o texto que eu pretendo expor aqui nessa noite, mas tendo como pano de fundo todo o contexto que vai até o capítulo 31, onde está descrita de maneira minuciosa a construção ou os elementos que deveriam ser feitos para compor o tabernáculo. Então a nossa mensagem sobre esse tema vai ser dividida em duas partes. A primeira, que eu começo aqui hoje, cujo título é Deus Presente, e a segunda, que eu continuo na semana que vem, falando dentro dessa mesma temática do tabernáculo, mas pensando em como esse Deus presente nos abençoa, como esse Deus presente estende a sua mão sobre nós. Mas hoje eu queria ler com vocês o capítulo 24, verso 12, até o capítulo 25, verso 9. Se você tiver aí a sua Bíblia, puder abri-la ou abrir o seu aplicativo, enfim, nós vamos ler na versão revista e atualizada, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, e todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para um incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos orar? Mais uma vez, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero pedir que você ore por mim, que você ore por você mesmo, que você ore para que a palavra de Deus seja entendida e a presença de Deus seja marcante e faça diferença na nossa vida. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço de todo o coração, porque nessa noite nós podemos estar aqui, e por sua palavra nós sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Não por causa de suas paredes, não por causa do fim a que foi construído esse prédio, mas por causa do seu povo. Porque o Senhor é o Deus que se deu ao seu povo e prometeu que nós seríamos o seu povo e o Senhor seria o nosso Deus.
E eu te agradeço, ó Deus, por esse privilégio de estar aqui na sua presença e na companhia do seu povo. E agora que nós lemos a palavra do Senhor e nós vamos meditar nela, eu quero pedir que o Senhor, por sua graça e bondade, nos conduza à verdade e nos abençoe por esta meditação, para que a nossa vida seja abençoada, mas acima de tudo, para que o seu nome seja glorificado, para que a compreensão da sua presença entre nós nos desafie, nos estimule, nos conforte, nos exorte e nos dê sempre a alegria de viver sob os teus olhos, para a sua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O que eu preciso fazer para que Deus esteja presente na minha vida e me abençoe? Eu acredito que essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas eu já quero adiantar que é uma pergunta equivocada. Perguntar o que eu devo fazer para que Deus esteja presente na minha vida e me abençoe, certamente é uma pergunta feita por alguém que não conhece ou conhece muito pouco este Deus que se revela nas páginas da Bíblia Sagrada, se revelou lá em Israel, se revelou no Êxodo, se revelou no Monte Sinai e mais tarde se revelou através de Jesus Cristo. E curiosamente, lamentavelmente, a resposta que a maioria das pessoas dá a essa pergunta, o que eu devo fazer para que Deus se faça presente e me abençoe, é, em geral, eu preciso obedecer determinadas regras, eu preciso participar de determinados rituais, eu preciso fazer determinadas penitências, eu preciso guardar determinadas tradições, eu preciso cultivar determinadas superstições. Mas sabe, queridos, como eu disse, essa é uma pergunta que só pode ser feita por quem não conhece a Deus, e porque não conhece a Deus, não conhece a si mesmo. Porque nós só nos conhecemos verdadeiramente a partir do momento em que nós conhecemos a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem faz essa pergunta não conhece a si mesmo, porque imagina também equivocadamente, que seja capaz de fazer alguma coisa que mova o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a vir ao nosso encontro e a nos abençoar. E portanto, quem faz esse tipo de pergunta e quem tem essa expectativa, certamente não conhece a si mesmo, não sabe qual é o estado espiritual em que se encontra, e não conhece a grandeza do Deus que ousadamente invoca. Quem faz essa pergunta também não conhece, ou conhece muito pouco, o Evangelho, a boa nova anunciada por Jesus Cristo. Porque o Evangelho não fala nada sobre o que você pode fazer para que Deus venha ao seu encontro e para que você seja abençoado. Na verdade, o Evangelho só é Evangelho e só é uma boa notícia porque ele proclama o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará para te abençoar e para estar presente na sua vida. E eu quero exemplificar isso com uma só passagem. Quando Jesus Cristo visitou a casa de Zaqueu, e Zaqueu decidiu dar metade dos seus bens, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, aquele que estava ali na sua casa. E aí Jesus disse uma frase que sintetiza isso que eu estou falando. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em outras palavras, o Evangelho, o Deus que se revela na Bíblia, não é um Deus a quem você agrada para que Ele se faça presente, para que Ele te abençoe. O Deus da Bíblia Sagrada é aquele que vem ao nosso encontro, que toca a nossa vida, que transforma a nossa vida e então habita em nós e nos abençoa. Mas sabe, querido, essa história de um Deus que busca o pecador não começa com Jesus Cristo. Essa história de um Deus que busca o pecador, eu tenho dito isso aqui semana após semana, começa lá no Jardim do Éden. Começa em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que enviaria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E depois essa história é apresentada na sua expressão mais contundente no Antigo Testamento, aqui no livro do Êxodo.
Então eu não estou expondo o livro do Êxodo, e eu espero que os que têm acompanhado até aqui estejam entendendo isso, e quem talvez ainda não está entendendo, deva assistir as outras mensagens que Deus já me deu a oportunidade de trazer aqui, e estão lá no nosso canal do Facebook, para entender que o livro do Êxodo não é sobre o que os israelitas fizeram para que Deus os abençoasse e os libertasse. Na verdade, os israelitas não fizeram nada. Os israelitas eram escravos. Depois de 400 anos no Egito, eu creio que praticamente eles tinham perdido qualquer identidade, ou pelo menos tinham perdido a maior parte daquilo que os identificava como descendentes de Abraão. Eu sei, às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente lê a Bíblia assim muito romanticamente, e a gente acredita, eu não sei porquê, mas a gente acredita que quando Moisés chega no Egito e se apresenta como enviado de Deus para libertar o povo, todo mundo fez um culto de ação de graças e todo mundo louvou o Senhor, mas basta você ler o livro para você descobrir que não foi nada disso. As pessoas não acreditaram em Moisés, até porque eles nem sequer conheciam o Deus de quem Moisés estava falando. Nem mesmo Moisés parece ter um conhecimento muito claro sobre quem Deus era, porque ele pergunta a Deus e Deus então se revela a ele com aquele nome fantástico que eu já propus aqui, seguindo uma tradição judaica, traduzir como eterno. Então, o Êxodo não é a história do que os homens fizeram para que Deus os abençoasse, mas é a história do Deus que abençoa aqueles que estão perdidos, aqueles que são meros escravos, aqueles que perderam a sua identidade, aqueles que perderam a sua esperança, aqueles que perderam qualquer perspectiva de mudança na sua vida. E eu fico me pensando, por que as pessoas leem a Bíblia, ou supostamente leiam a Bíblia, e só conseguem enxergar na Bíblia regras que supostamente obedecerão e os tornarão aceitáveis diante de Deus? Eu não consigo entender por que as pessoas leem a Bíblia e acham que alguém, em algum momento da história, foi salvo por Deus porque se tornou um fiel cumpridor da lei, quando a Bíblia, o Antigo Testamento, o livro do Êxodo, que nós estamos expondo, deixa claro que o homem deixado sozinho, o homem por si só, jamais viverá como Deus exige que ele viva, como Deus requer que alguém viva, para que ele possa abençoar. Então é por isso que é preciso que Deus venha e Deus transforme a vida dessa pessoa. Só para ilustrar isso, eu sei que às vezes eu gasto muito tempo aqui introduzindo o assunto, meu irmão, mas eu preciso fazer isso para que você entenda o que o texto em si mesmo tem a nos dizer. Então, para que não fique nenhuma dúvida sobre o fato de alguém no passado ter sido salvo por ter obedecido à lei, eu cito aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 19, falando dos judeus. Está falando dos judeus, e eu vou ler aqui numa paráfrase que talvez vai nos ajudar. Paulo escreveu assim: assim é que a condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus, visto que eles eram responsáveis pela guarda das leis divinas, em vez de fazerem todas essas coisas más. Então Paulo está falando da incredulidade dos judeus, da dureza de coração dos judeus, de como os judeus rejeitaram a Jesus Cristo. Então ele diz, é por isso que a condenação de Deus cai pesadamente sobre eles, porque eles possuíam a palavra de Deus, eles eram os guardiões dessa palavra de Deus, e por isso nenhum deles tem desculpa alguma. De fato, o mundo inteiro sente-se culpado e fica mudo diante do Deus Todo-Poderoso. E no verso 20 Paulo conclui assim: vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não as obedecemos, pois que suas leis nos fazem ver que somos pecadores. Então,
Paulo está dizendo, quando você lê as leis de Deus, você descobre quão pecador você é. Quão longe do padrão de Deus você está. Quão carente de um Salvador você está. Por isso, nesse mesmo texto, a partir do versículo 21 de Romanos 3, o apóstolo Paulo fala que Deus, então, naquele tempo, apresentou a Jesus Cristo como a solução deste problema. Qual o problema? Como pecadores como eu e você podemos ser salvos? Como pecadores como eu e você podemos nos achegar a Deus? Como pecadores como eu e você podem ser abençoados por Deus? E a resposta não é faça isso ou faça aquilo. A resposta é Deus apresentou Jesus Cristo como oferta pelo pecado, como propiciação pelo pecado, como pagamento pelo pecado. E agora, por meio de Jesus, Deus é justo e Deus é justificador de quem? Daquele que cumpre a lei? Não, daquele que tem fé em Jesus Cristo, daquele que confia em Jesus Cristo, daquele que se entrega a Jesus Cristo, daquele que se rende a Jesus Cristo. É claro, irmãos, eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu não quero parecer para você um antinomiano. Não sei se você já ouviu essa palavra, né? Antinomiano. Os antinomianos são aqueles, dentre a cristandade, que acham que os crentes, os cristãos, não têm que se preocupar com nenhuma lei de Deus, não têm que obedecer nenhum mandamento de Deus, que não têm que dar ouvidos a nada do que está escrito na lei de Deus. Eu não sou antinomiano. Eu não tenho dúvidas de que Deus estabeleceu na sua palavra um padrão de vida para o seu povo, como eu disse semana passada. Mas eu também não quero ser um legalista. O legalista é o oposto do antinomiano. O antinomiano diz assim, não precisa preocupar com lei, Deus não está preocupado com isso. O que você precisa é se arrepender, só isso. O legalista diz, olha, tudo depende de você. Se você não andar exatamente conforme os mandamentos de Deus, se você sair da linha 1 milímetro que seja, você está perdido, e tudo se resume a você perseverar na obediência, a você perseverar na fé, a você não desistir da caminhada, é você ser fiel. Irmão, se alguém depender disso para ser salvo, está fatal e irremediavelmente perdido. Porque eu não sei você, mas eu hoje pequei, pensando, falando, fazendo e deixando de fazer. Talvez eu não tenha pecado assim com aqueles requintes de um pecador especialista, mas eu pequei como qualquer pecador peca. Então, estão errados os antinomianos e estão errados os legalistas. E como é que a gente acha o meio termo disso? Eu quero explicar para você o caminho seguro para você seguir a partir desse texto que eu li e de toda essa sessão em que Deus ordena a Moisés construir um tabernáculo, uma tenda. As instruções que Deus deu aqui precisam ser entendidas de maneira clara, irmãos, para nós não cometermos erros. Por exemplo, há irmãos nossos que, quando leem esse texto, ficam tão impressionados com a ênfase que Deus deu no passado, às regras para adoração, e ficam batendo nessa tecla, não pode sair dessa regra, não pode sair dessa regra. Tudo bem, eu acredito que a adoração que nós prestamos a Deus é regulada por Ele, sim, mas isso não é o mais importante nesse texto. Outros leem esse texto e ficam dando tanta ênfase à preparação que você precisa ter
para vir adorar esse Deus Santo, e talvez alguns de vocês aqui mal terminaram de ver o jogo e se vestiram apressadamente e inadequadamente e entraram aqui, ou entraram aqui nervosos com alguma coisa, e eu mesmo subi nesse púlpito aqui nervoso, porque as coisas lá em cima na transmissão deram tudo errado, e a gente fica com aquela ansiedade, e eu tive que parar ali e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa eu atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Enfim, mas às vezes a gente fica pensando em toda a preparação que é preciso para entrar na presença de Deus, e é verdade, isso é importante, mas isso não é o mais importante aqui. Às vezes a gente lê esse texto e a gente fica preocupado com a riqueza de detalhes da descrição dos elementos do tabernáculo, e eu acredito que isso é importante, porque na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre as funções pedagógicas e tipológicas do tabernáculo, mas eu também acho que isso nem é o mais importante. Então, o que é o mais importante? Para mim, o mais importante em toda essa sessão é o fato de Deus, nessa passagem, ordenar a Moisés construir uma tenda para que ele, Deus, viesse habitar com o seu povo. Versículo 8 do capítulo 25. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Irmãos, isso aqui é o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito 450 anos antes a Abraão. Deus chamou Abraão e diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17. E lá no versículo 8, Deus diz assim: eu serei o seu Deus. Deus diz para Abraão: você guardará a minha aliança, e a sua descendência guardará a minha aliança no decurso das gerações. E agora, o Êxodo é esse momento histórico em que Deus, vendo o sofrimento do povo, aí você volta lá para Êxodo 1, vê o sofrimento do povo, se lembra da aliança que tinha feito com Abraão, e desce para encontrar o povo, e liberta o povo com mão poderosa, e arranca aquele povo das mãos dos seus opressores. Como eu disse semana passada, esmaga o Egito, como ele prometeu a Abraão que faria. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está cumprindo uma promessa que ele fez a Abraão. Arranca o povo do cativeiro, leva o povo para o sopé do monte, se apresenta ao povo, se revela ao povo, e agora diz ao povo: eu quero que vocês construam uma tenda para que eu habite com vocês. O Êxodo, meu querido, na verdade é o livro da presença de Deus, ou é o livro do Deus presente. Como eu disse, o Êxodo começa assim, com Deus se apresentando a Moisés e dizendo: eu vi a aflição do meu povo e por isso desci para livrá-lo. E no mesmo capítulo 3, quando Moisés levanta uma série de objeções ao cumprimento do chamado de Deus, e pergunta, ele faz uma pergunta curiosa, né? Moisés se dirige a Deus e diz assim: quem sou eu para chegar diante do rei do Egito e dizer que eu vim tirar o povo de Deus do Egito? E sabe o que é mais curioso? Está lá no versículo 12 do capítulo 3. Sabe como Deus respondeu essa pergunta de Moisés? Deus respondeu assim: eu serei contigo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, não interessa quem você é, interessa quem está com você. Deus não diz para Moisés: olha Moisés, você vai porque você é inteligente, você vai porque você foi treinado, você foi criado em toda a ciência dos egípcios, você foi preparado, foi lapidado, você é o homem ideal, você é a pessoa certa, é só você que pode fazer isso. Não, Deus diz: o que você vai responder? Eu serei com você.
E ao longo de todo o livro, Deus se revela como esse Deus que vem ao encontro do seu povo. Deus se revela como o Deus que vem habitar no meio do seu povo. Deus se revela como Deus que vem ao encontro de um povo que está perdido na escravidão, de um povo que está sem nenhuma perspectiva de mudança, de um povo, como eu disse, que tinha perdido a identidade, e Deus desce. É claro, irmãos, que isso é uma linguagem simbólica, né? Deus é onipresente. Dizer que Deus desce. Alguém pode, por favor, fechar essa porta aqui? Pode ser você, Mauro, ou pode ser o Renê, que já levantou, o Mauro, que levantou também. Por favor. Cada vez que essa porta bate, eu acho que Jesus está voltando e nós estamos ficando. Não é isso não, gente. Irrita, né? Então, o Deus do livro do Êxodo usa essa linguagem, inspirando Moisés. Não porque ele precise sair daqui para ali, ele é onipresente, mas para que o povo que está ali entenda que a sua libertação não é um projeto, não foi um projeto político, não foi resultado de um projeto militar, não foi o resultado de um plano muito bem arquitetado e levado a efeito por Moisés. Não, a sua libertação, como é a libertação de todo aquele que está no cativeiro do pecado, que é o que Êxodo ilustra, a libertação só é possível porque esse Deus Todo-Poderoso desce, vem ao encontro dessas pessoas e age em suas vidas. Então hoje eu quero convidar você a pensar nas características dessa presença de Deus. E a minha esperança, irmão, é que você seja consolado, mas que você também seja exortado. Minha esperança é que você saia daqui com o coração alegre por servir a esse Deus que se faz presente, mas ao mesmo tempo você se encha de um santo temor por estar na presença deste Deus que se revela aqui no livro do Êxodo. Minha esperança é que se você está desanimado, você seja renovado. Se você está cheio de dúvidas, que a sua fé seja fortalecida. E o que eu vejo aqui nesse texto, eu queria compartilhar com você nessa sessão que eu li. Primeiro, que a presença de Deus é sempre uma presença pessoal. Versículo 12 do capítulo 24 de Êxodo está registrado assim: então disse o Eterno a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Sabe, irmãos, tem algumas expressões nos textos bíblicos que às vezes a gente lê e relê e vai passando por cima, e a gente às vezes não dá a importância que deveria ser dada. Quando Deus diz sobe a mim, eu fico admirado com essa simples frase, porque Deus está chamando Moisés para uma experiência e um relacionamento pessoal. Muitas vezes nós pensamos na nossa fé e na nossa espiritualidade como uma coisa mística, uma coisa mágica. E aí a gente vê nesse cenário caótico do chamado evangelicalismo brasileiro, tantas igrejas inventando tantas modas e tantos ritos e tantas coisas místicas e mágicas. Hoje mesmo eu estava andando pela internet. É o que acontece quando você fica andando sem ter o que fazer, né? E eu me deparei de repente com um vídeo de uma igreja, Deus me perdoe de chamar de igreja, em que tinha uma réplica da Arca da Aliança, o que já era uma aberração por si só, e um monte de loucos dançando e pulando e sacudindo a cabeça e rodando e pirulitando e correndo em cima do palco e sobe e dava. Meus irmãos, eu fiquei vendo aqui e falei, meu Deus, que coisa escabrosa é essa? Que coisa escandalosa é essa? Que insanidade é essa? Sabe, as pessoas pensam que a relação com Deus tem que ser essa coisa mágica, mas quando eu leio esse texto, e eu vejo neste texto e nesse chamado de Moisés, não uma novidade, mas a repetição de um padrão que percorre todas as páginas da Bíblia Sagrada, desde o Éden, quando Deus passeava na viração do dia para conversar com Adão, mas num certo dia Adão já estava escondido atrás da moita.
É o padrão que eu vejo quando Deus vai em busca de Abraão e chama Abraão no texto que eu já citei aqui, diz: Abraão, anda comigo, venha andar na minha presença e seja íntegro, porque é impossível andar na presença de um Deus santo e não ser transformado por Ele. Foi o que Deus disse para Moisés: Moisés, eu serei com você. Foi o que Deus repetiu nas páginas da Bíblia Sagrada: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Foi o que Jesus fez durante o seu ministério. Quantas vezes você vê no Evangelho Jesus chamando pessoas para si, e lá no texto áureo que nós sabemos de cor, Mateus 11, 28, onde Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E quando Jesus terminou o seu ministério terreno e foi subir aos céus, o que ele prometeu para os seus discípulos foi: eu estou convosco todos os dias. Irmãos, o que você precisa anelar, e o que é extraordinário nesse texto e na Bíblia Sagrada, é saber que este Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele cuja voz faz tremer tudo, é o mesmo Deus que vem ao seu encontro e diz: filho, anda comigo, eu quero que você me conheça, eu quero que você fale comigo, eu quero que você ore, não para me informar do que você precisa, porque eu já sei o que você precisa. Sabe que coisa triste quando nós reduzimos a nossa relação com Deus a uma relação interesseira. Eu vejo que tudo que está dito aqui, a partir desse versículo 12 do capítulo 24, e Deus vai dizer e vai mostrar para Moisés, ao longo de todos esses capítulos, até o capítulo 31, são um desenho dessa majestosa bondade de Deus, que quer vir habitar no meio do seu povo. Esse é o Deus a quem nós servimos, que quer ter um relacionamento de intimidade, que quer ter proximidade com sua vida, que quer que você e eu sejamos seus íntimos amigos. E semana passada eu citei esse texto, ou na outra semana eu já não sei mais, em que Jesus disse para os seus discípulos: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E sabe, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é prenunciado aqui, nesse texto, como eu pretendo mostrar ao longo dessa nossa meditação. E João, o evangelista, capturou isso de maneira muito clara. Quando você lê o prólogo do Evangelho de João, os 12 primeiros versos do capítulo 1 de João, em que João descreve o Messias, Jesus Cristo, como o Verbo, a palavra de Deus. E lá no versículo 14 ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é mais importante nesse texto, irmãos, não é a arquitetura, embora ela tenha sua importância. Não são os limites, embora eles sejam importantes. É o fato desse Deus, que, como nós veremos daqui a pouco, se manifesta sobre o Monte Sinai, como um fogo consumidor. É o Deus que não fica lá, no cume do Monte Sinai, inacessível, distante, transcendente, intocável. Não, Ele desce, e Ele enche uma tenda, para se relacionar com o povo que Ele decidiu chamar de seu. E sabe o que é mais extraordinário? Esse Deus que está ali no Sinai e desce com glória e majestade, a ponto das pessoas ficarem aterrorizadas. É o Deus que se fez homem, e como João disse, nele, naquele homem, nós vimos a glória de Deus, e Ele habitou entre nós, e Ele habita entre nós,
e Ele fala conosco, e Ele anda conosco. E você precisa conhecer esse Deus pessoalmente. Você não pode se contentar com o seu nome no hall de membros de uma igreja. Você não pode se contentar com uma experiência mística, mágica, ritualística, mesmo que ela aconteça aqui nesse ambiente, em que você se emociona, em que você chora, em que você sente calafrios. Não, esse Deus vai com você, e Ele vive com você, e Ele ensina você, e Ele transforma você. Porque a presença de Deus também é uma presença pedagógica. No mesmo versículo, Deus diz assim: sobe no monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Irmãos, há muito ensino na Escritura Sagrada e há muito ensino no livro do Êxodo. E eu tenho me esforçado aqui, apesar de todas as limitações, para mostrar que todas as leis de Deus e que todo o ensino que Deus nos dá na sua palavra, e aqui no livro do Êxodo, não é por causa dele, é por nossa causa. Deus não é afetado por sua obediência ou por sua desobediência. Deus continua sendo Deus, mas nós somos profundamente afetados por nossa obediência ou por nossa desobediência. E é exatamente esta a razão pela qual Deus nos deu suas leis, porque Ele almeja que você e eu desfrutemos do melhor desta vida, ainda que essa vida seja vivida num mundo cheio de maldade, cheio de pecado. O importante, irmãos, eu tenho dito isso aqui muitas vezes, não somos e nem seremos salvos porque nós obedecemos. Nós obedecemos porque nós fomos salvos. E porque nós cremos e confiamos que quando lemos a Bíblia e quando Deus nos dá mandamentos é porque Ele quer o nosso bem. E aí eu quero destacar algumas coisas importantes. Quando Deus diz para Moisés: sobe aqui e eu vou te dar as tábuas, vou te dar as leis e vou te dar os mandamentos. Sabe, queridos, Deus nos deu um manual para viver. E eu estou usando essa palavra manual aqui de propósito, né? Porque um manual, vamos pensar num manual. Quando você compra um equipamento, seja ele qualquer, geralmente ele vem acompanhado de um manual, né? Eu sou antigo, ainda tinha aqueles manuais assim, escrito, grosso. Hoje não, é pela internet, tem um manual. O que é um manual? O manual é um conjunto de regras que são dadas para você desfrutar ao máximo daquele utensílio que você adquiriu, certo? Se você lê, se você estuda, se você aplica, você vai desfrutar dos melhores recursos daquele bem que você comprou. Se você não lê e não aplica, e se por acaso esse equipamento que você comprou estragar, e você levar lá na oficina autorizada, eles vão te dizer: você não seguiu as regras, então não tem garantia. E no Brasil é sempre assim, a culpa é sempre sua, né? Presta atenção. O fabricante deu essa regra para o seu bem. E o que você faz? Fala sério, você lê manual de equipamento? Não lê, né? Você vai naquele guia rápido. Sempre vem um guia rápido, né? Dobradinho assim, com 4 passos. E o guia rápido está bom. Você acha que não precisa, você não estuda, e você não conhece as regras, e você não conhece o bem. Sabe, eu sei que a ilustração é limitada, e qualquer ilustração é limitada, porque Deus, o nosso Criador, tem o direito de exigir tudo que Ele quiser exigir de nós, porque Ele nos fez, Ele é o soberano. Mas quando Deus deu as leis, os mandamentos para Moisés e para o seu povo e para nós, Ele não as deu com o fim de salvar o seu povo. Presta atenção, eu já disse isso semana passada. Primeiro Deus salvou o povo, Deus arrancou o povo do Egito. Deus disse: vocês serão o meu povo, vocês serão uma nação santa, vocês serão um reino de sacerdotes. E para que vocês sejam isso, está aqui a lei.
Está aqui a vida que eu quero que vocês vivam, para que vocês vivam a melhor vida possível. Por que é preciso essa lei? Porque nós vivemos num mundo cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de cobiça, cheio de violência. E por isso, quando nós falamos aqui dos 10 mandamentos, nós fizemos o que Jesus fez também. Nós sintetizamos todos os mandamentos em 2. O que Deus quer? Quer que você o ame com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e quer que você ame o seu próximo, porque se você amar o seu próximo, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai caluniar, você não vai cobiçar. Então, Deus deu, através da sua palavra, um modo de vida para que você viva a melhor vida possível. Não é para você ser salvo, porque você já foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas o que você faz com esse manual, que é um pouquinho mais grosso do que aquele? O que você faz com o manual? Você não lê. Você descarta, você despreza, você vai naqueles versículos que são o guia rápido, né? Sabe, a maioria das Bíblias tem uma listinha lá no fim. Se você estiver sofrendo, leia isso. Se você estiver com dor de cabeça, leia aquilo. Se você estiver leia aquilo. E você vai e faz da Bíblia uma caixinha de promessas. Você faz a leitura randômica da Bíblia, né? Sabe o que é leitura randômica, né? Você vai lendo assim, aleatoriamente, geralmente só o que interessa. E eu já falei aqui para você fazer um exercício, né? Quando você está lendo qualquer livro, se você quiser saber exatamente o que você pensa, não o que o autor pensa, você volta e lê os textos que você sublinhou. É o que a gente faz com a Bíblia. Só tem promessa sublinhada na Bíblia. Só tem bênção sublinhada na Bíblia. Deus escreveu a sua vontade em tábuas de pedra. Sabe, eu acho isso tão extraordinário, né? Deus era meio homem das cavernas, né? Não conhecia pergaminho, papiro. Por que Deus escreveu em pedra? E eu fico aqui com a minha mente fértil, tentando imaginar. E a única imaginação, a única conclusão que eu chego é o seguinte: se você escrever alguma coisa em pedra, não tem como falsear, né? Não tem como adulterar, não tem como apagar, porque a vontade de Deus é perene, ela é permanente. Ela não é como a nossa vontade, sujeita às paixões, aos momentos, às experiências. Não, a vontade de Deus é a mesma. Era a mesma há 1500 anos antes de Cristo no Sinai, era a mesma nos dias de Jesus Cristo, é a mesma hoje. Por isso Jesus Cristo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Não vai passar nenhuma vírgula, nenhum tio da lei. Eu vim para cumprir essa lei. E sabe, Deus deu essa lei gravada em pedras para que ninguém tentasse contemporizar, para que ninguém tentasse minimizar, para que ninguém tentasse se justificar, mas para que todo homem lendo essa lei descobrisse: eu sou um pecador perdido e eu preciso de um Salvador desesperadamente. Mas o que é curioso, Deus quer que a sua vontade seja ensinada. Deus diz: para você ensinar. E sabe que Deus mesmo já vai ensinar Moisés, né? O texto diz assim que Deus mandou Moisés subir, sobe e fica aí. E o texto diz que Moisés esperou 6 dias. Sabe, e aí eu não vou imaginar. O que Moisés fez durante esses 6 dias? Não sei. Mas o que Deus estava fazendo eu sei. Deus estava estabelecendo um padrão. Lembra? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Deus ordenou ao povo de Israel que colhesse o maná 6 dias e descansasse no 7º dia.
E o que Deus queria com esse padrão? Queria ensinar a Moisés e ensinar a nós que você pode correr atrás de tudo nesse mundo, mas o que você realmente precisa, você só encontra em um lugar: na presença de Deus. Então eu já disse aqui que o dia do descanso não é o dia da folga, é o dia de você exercitar a sua confiança em Deus. Você durante 6 dias correu atrás do que você acha que você precisa, mas Deus quer que você pare e tenha um dia para dizer: Senhor, o que eu preciso mesmo é de Ti, o meu descanso mesmo é em Ti, minha esperança mesmo vem de Ti. Um memorial para você nunca esquecer que Deus é a fonte de tudo que você precisa. E olha como nós somos fracos, como nós somos caducos, porque Deus sabia que a gente ia esquecer. Ele não mandou fazer um memorial uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos, uma vez por semestre, ou uma vez por mês. Não, é toda semana. Toda semana você tem que parar e você tem que voltar os seus olhos para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa porque eu vivi 6 dias achando que não precisava do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti hoje, como eu precisei do Senhor ontem, como eu preciso do Senhor sempre. O Senhor é a minha fonte de vida, e a presença do Senhor me ensina. É por isso que as igrejas cristãs, toda semana, se reúnem. Você não se reúne aqui porque você é bom, e você ama tanto a Deus que você não pode passar mais uma semana sem Ele. É porque, vamos ser francos, né? Quando você está de férias, às vezes você tira férias de Deus também, né? Não devia, mas tira. Nós nos reunimos aqui exatamente pela razão contrária. É porque nós somos tentados toda semana a esquecer do Senhor. Então o Senhor precisa nos chamar e dizer: meu filho, põe a cabecinha no lugar. Você precisa mais de mim do que desse emprego. Você precisa mais de mim do que dessa família. Você precisa mais de mim do que desses amigos. Você precisa mais de mim do que o dinheiro. Você precisa mais de mim do que da saúde. Você precisa mais de mim do que qualquer outra coisa. Então pare tudo e descanse em mim. Terceiro lugar, a presença de Deus é gloriosa. Diz o texto assim: a glória do Senhor, versículo 16, capítulo 24. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. A palavra glória, irmãos, é uma palavra cuja raiz significa pesado. Então, uma coisa gloriosa é uma coisa que tem peso. E a ideia de peso não é peso medido em quilos, mas é peso medido em valor. Então, quando a Bíblia fala da glória, ela está falando do valor que Deus tem, da honra que Deus tem. E sabe, queridos, uma das coisas que as igrejas e os crentes têm mais perdido na sua caminhada cristã é a noção da glória de Deus. Para nós, Deus é tão pequeno e tão igual a nós, que nós precisamos nos arrepender dessa perspectiva. E isso, irmãos, não é fruto do acaso, isso é o resultado de vivermos em um tempo, em uma sociedade que rejeita toda a ideia de autoridade, toda a ideia de hierarquia, toda a ideia de respeito, toda a ideia de dignidade. Sabe por que nós confundimos autoridade com autoritarismo? E essas duas palavras, que são tão parecidas, mas ao mesmo tempo são tão diferentes, na nossa sociedade são equalizadas. E quando você equaliza, quando você iguala isso, você faz um estrago tremendo em muitas áreas da sua vida, mas principalmente no seu relacionamento com Deus, porque você começa a achar que Deus é seu parceirinho, Deus é seu amiguinho, Deus é seu coleguinha. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou jovem, mas eu também não acho que eu sou muito velho. Se eu achar, quem vai achar outra coisa, né? Mas no meu tempo, olha, já dei o atestado de velhice, né?
No meu tempo, eu chamava meu pai e minha mãe de senhor e senhora. Faz tempo isso, né? Chamar meu pai de você era querer ter uma consulta no dentista, por razões óbvias. Mas ao mesmo tempo que havia uma distância abissal entre pais e filhos, havia uma relação de confiança e de dependência. Não é? Quando os nossos pais, a senhora minha mãe e o senhor meu pai estavam em casa, eu estava seguro. Mas o tempo passou. E começou-se a dizer e a ensinar, e às vezes até sorrateiramente, que isso era autoritarismo. Como assim? Seu pai é igual a você, sua mãe é igual a você, então por que chamá-los de senhor e senhora? Por que não pode chamá-los de você? Sabe, irmão, isso é muito bom, essa intimidade é muito boa, se nós não tivéssemos o dedo podre para estragar tudo em que a gente põe o dedo. E aquela relação que devia ser paritária, mas respeitosa, se transformou numa relação absolutamente desonrosa. E hoje, um pai, ou um filho, né? Um filho tem a coragem de chegar para um pai e dizer para ele assim: quem é você para falar comigo assim? E se esse pai responder: eu sou seu pai, infeliz, é perigoso esse pai tomar um tapa na cara. Sabe, irmãos, eu digo aqui na igreja muitas vezes que as mudanças que nós vamos admitindo na nossa vida, elas talvez na nossa geração não façam tanto dano, mas eu fico pensando daqui a uns anos. Mas vamos voltar para o texto. Deus desceu do monte. Deus chamou Moisés. Mas porque Deus veio ao encontro das pessoas, Deus não se tornou igual a elas. Deus não se tornou um parceiro, Deus não se tornou o cara, Ele é o Todo-Poderoso. E por isso, para as pessoas que estão lá debaixo do monte, a presença de Deus era como um fogo devorador, um fogo consumidor. Sabe, irmãos, lembre-se da impressão que a presença de Deus causou no povo de Israel que estava lá no pé do monte, está lá no capítulo 20, versículo 19. Depois de ver aquele espetáculo. E aqui, irmãos, não fica lendo o texto assim, na ordem cronológica, né? O relato ele vai misturando as coisas, então eu não tenho muita dúvida de pensar que o que está em Êxodo 20, 19, está meio que nesse mesmo contexto dessa presença de Deus no monte, e quando o povo vê a presença de Deus no monte, e ouve a voz de Deus no monte, eles dizem assim: Moisés, fala-nos tu. Porém, Deus não fale conosco, para não morrermos. A glória de Deus, irmãos, é um conceito que precisa ser recuperado. Deus está presente aqui, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Criador, Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua sendo digno de todo temor e de todo tremor. E quando você lê a Bíblia Sagrada, você não vê homens na presença de Deus e agindo frivolamente, e agindo de maneira infantil, e tratando Deus como se fosse seu parceiro ou seu co-igual, mas ao mesmo tempo tendo com Deus uma intimidade tão profunda, a ponto de poder fazer o que Paulo diz na carta aos Romanos, chamá-lo de pai. Mas olha que coisa curiosa, né? Nós deterioramos tanto a relação entre pais e filhos,
que até ler esse texto que o apóstolo Paulo diz que nós podemos chamar Deus de Pai, pode ser um perigo nos nossos dias, né? Porque se você tratar Deus como você trata o seu pai, você vai ter problemas muito sérios. Então o que você devia sentir diante dessa presença gloriosa? Primeiro você devia se sentir privilegiado. O Deus a quem nós nos dirigimos aqui é o Todo-Poderoso. Devemos nos sentir desafiados, porque viver na presença de Deus não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa pequena, não é como você ir no supermercado ou na padaria, ou como você ir passear com seu cachorro. Viver na presença de Deus é algo que nos desafia a viver de tal maneira que o nome dEle seja honrado através da minha vida. Devemos nos sentir estimulados, porque o que pode ser mais animador para alguém do que saber que o Todo-Poderoso é o seu Deus, e Ele se permite chamar-se de Pai, e Ele se dá a uma relação pessoal com você, e Ele ouve a sua oração. Essa presença gloriosa deve nos estimular sim. Quarto lugar, essa presença de Deus também é graciosa. Olha o que diz o texto, capítulo 25, verso 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Eu acho que esse texto é o texto preferido dos exploradores da fé. Agora presta atenção, exploradores da fé não são só aqueles que estão no púlpito pedindo dinheiro para o povo, não, é o povo que também está lá dando dinheiro para aqueles, porque enquanto esse aqui, que está no púlpito, quer explorar o povo, aquele que está lá quer explorar Deus. E está dando naquela perspectiva mentirosa que lhe foi prometida. Olha, dá o melhor para Deus, que Deus vai multiplicar. Sabe, irmãos, isso é uma distorção. Essas pessoas não entendem o que o texto diz, né? Primeira coisa, as ofertas aqui são voluntárias. Deus diz assim: receba a oferta daqueles cujo coração o mover. Ou seja, aquele que quiser, aquele que se dispuser, aquele que tiver boa vontade. E é o mesmo padrão no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não mudou, Deus não mudou, a vontade de Deus não mudou, os desígnios de Deus não mudaram. Então Deus diz: Moisés, manda o povo trazer a oferta. E quem vai trazer a oferta? Aquele cujo coração estiver posto nessa obra, aquele cujo coração o mover para isso. E qual é a oferta que eles vão dar? O melhor. Mas por que eles vão dar o melhor? Aí você precisa voltar lá para o capítulo 12, versículo 35, quando o povo saiu do Egito. Deus disse assim: quando o povo sair do Egito, o povo vai pedir para os egípcios ouro, prata, roupas e todos os seus bens, e eu, o Senhor, vou fazer com que eles se simpatizem com vocês e deem tudo que vocês pedirem. Olha que coisa interessante. Quando Deus abençoou o povo para sair do Egito, Deus estava preparando o povo para ser usado por Deus lá no Monte Sinai. E é a mesma coisa hoje, né? Deus abençoa você, Deus faz você prosperar, Deus te dá um bom emprego, uma boa carreira, uma boa renda, e você guarda tudo para você, e você esquece de que Deus, o Deus que se faz presente, é o Deus que nos dá o privilégio de sermos instrumentos em suas poderosas mãos, porque na obra de Deus não tem espectadores, na obra de Deus tem colaboradores. Que bênção maior você pode desejar do que essa, querido? Participar do projeto de Deus, de habitar na vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de tocar a vida das pessoas. A presença de Deus nos confere a honra de colocar ao seu dispor os meios que Ele mesmo nos deu para que nós o sirvamos, servindo outros, tocando a vida de outros. A presença de Deus deve nos encher de generosidade, porque Ele mesmo é um Deus generoso.
Ele mesmo é um Deus que nos abençoa de maneira graciosa, de maneira abundante. A Bíblia diz que Deus não economiza a sua bênção, Deus é pródigo. Vou falar disso daqui a pouco. E eu já disse aqui algumas vezes, quando você faz uma oferta, e o tema aqui não é dinheiro não, meu irmão, o tema aqui é o privilégio que a presença de Deus dá a você de fazer parte do projeto dEle. E como é que você participa? Você participa usando o que Ele mesmo já te deu. Então, quando você dá uma oferta, isso não diz muito sobre você, porque você pode dar por razões erradas, né? Eu falei aqui dos exploradores lá, que dão lá porque querem tirar mais. Estão fazendo investimento, não estão fazendo oferta, né? Então, dar não fala muito sobre você, mas não dar fala muito. Não dar nada significa muitas coisas. Que essa obra de Deus não te interessa, que participar dela não é um privilégio, ou que você se sente o senhor de tudo que você tem, como se não tivesse recebido nada de Deus. Então Deus desce, e Deus diz para Moisés: Moisés, recolha uma oferta daquelas pessoas cujo coração estiver disposto a dar. E essas ofertas vão ser usadas para construir uma tenda, um tabernáculo. Sabe, irmãos, porque Deus está presente na sua vida, você pode ser útil na vida das outras pessoas. Sem Deus mover-nos, nós somos inúteis, nós somos só mais um. Nós não temos nada a dizer, nós não temos nada a contribuir, nós não temos nada a fazer, mas quando Deus se assenhora, quando Deus se faz presente, quando Deus domina a nossa vida e o nosso ser, então nós nos tornamos instrumentos úteis nas mãos dEle. E quando o nosso coração se abre em generosidade para ver que é um privilégio participar da obra de Deus, da missão de Deus, daquilo que Deus quer fazer, então, não importa quanto, o que importa é como o que você faz está fluindo do seu coração. Em último lugar, a presença de Deus é generosa. Deus diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Generosidade, irmãos, é prodigalidade, é liberalidade. E a generosidade é uma das virtudes mais claras de Deus na Escritura Sagrada. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que fumega sobre o monte Sinai, com trovões e relâmpagos, com chama e com fogo consumidor, diz: eu quero ir lá, e eu quero ficar com esse povo. Mas quem é esse povo? Sabe, você já leu comigo até aqui, né? Quem é esse povo? É o povo que fica reclamando, é o povo que murmura, é o povo que não acredita, é o povo que não quer obedecer, é o povo de coração duro, é o povo resistente, é o povo que não cumpre a palavra de Deus, é um povo rebelde. Mas Deus diz: eu quero habitar no meio desse povo, eu quero encher esse povo da minha santa presença, eu quero que esse povo seja o meu povo, porque eu quero ser o Deus deles. É claro, meus irmãos, que Deus não pode ser contido por um templo, né? Paulo fala disso em Atos 17, Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, e isso só já é extraordinário, porque embora Deus não possa ser contido por qualquer ambiente criado pelo homem, mesmo criado sob suas ordens, Deus decide vir. E aqui eu vejo, sem sombra de dúvida, um reflexo daquilo que Paulo diz na carta que escreveu aos Filipenses, que Jesus Cristo se esvaziou da sua glória, se encarnou e assumiu a forma de servo. Quando Deus diz que quer habitar no meio do povo, sabe o que Deus quer que nós entendamos? Que Ele é o Deus do cume do monte, terrível, glorioso, poderoso, mas Ele também é o Deus
que nos guia como o pastor guia as ovelhas. Ele também é o Deus, como Jesus Cristo disse, que vem habitar no coração daquele que ouve a sua palavra e crê nela. Ele é o Deus que nos dá a vida e cuja presença é a verdadeira bênção. A verdadeira e a maior bênção que você pode desfrutar nessa vida, querido, não é saúde, não é dinheiro, não é uma família linda, não é filhos abençoados, mas é a presença de Deus em você. Então eu termino fazendo algumas aplicações bem rápidas. Primeira delas, seja agradecido pela presença de Deus na sua vida. Eu não sou digno, você não é digno, ninguém é digno. Nós éramos escravos e Ele veio ao nosso encontro para nos libertar como Ele fez no Egito. Segundo, seja consagrado a esse Deus glorioso que veio ao seu encontro. Ele é digno da sua mais absoluta devoção, não para ganhar o seu favor, porque o seu favor Ele já te deu, mas para demonstrar a sua alegria de ter comunhão com Ele. Terceiro, seja fortalecido pela presença de Deus. Quando as forças se vão, quando a tristeza bate na nossa porta, quando o nosso coração se esvai em sofrimento, é a presença de Deus que nos levanta e nos fortalece. Seja desafiado a uma vida de entrega e de serviço. Assim como Jesus Cristo, cuja presença é ilustrada naquela presença de Deus no Sinai, esse Jesus Cristo se fez servo, deu a sua vida por nós, Ele nos dignifica quando nós servimos. E Ele disse isso para os seus discípulos: se eu, que sou Senhor e servo, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. E nós não fomos chamados para outra coisa, senão servir. Que Deus nos abençoe com sua presença. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por sua presença santa no nosso meio. Dá-nos a bênção de compreender toda a dimensão dessa maravilhosa bondade do Senhor. E abençoa-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.